de pijama. Alô, galerinha aí do primeiro A de agricultura aí do campus, do IFRO Campus São Miguel. Aqui quem está falando com vocês é o professor Márcio Adolfo de Almeida. Estou aqui para levar aí ao entretenimento da física. Eu sei que vocês amam física, então vamos que vamos aí para a nossa aulinha sobre velocidade escalar média. Depois nós vamos fechar com velocidade escalar instantânea. Viu, Brad? Valeu? Show! Vamos começar. Então eu já expliquei para vocês o que significa posição escalar hoje. O que significa deslocamento escalar, distância percorrida. Agora vamos Essa aula é pegar. muito boa. Agora vamos juntar e trabalharmos sobre velocidade escalar média. O que é velocidade escalar média, pessoal? Então, se dividirmos a variação da posição do móvel, que é o ΔS, que é o deslocamento escalar, pelo intervalo de tempo ΔT, né, que é o tempo decorrido, teremos aí a velocidade escalar média dado por Vm. Então, logo, a velocidade escalar média é o deslocamento escalar dividido pelo intervalo de tempo. Tem momento que você já tem o deslocamento escalar e o tempo. Aí vai jogar na fórmula da esquerda. Tem momento que você vai ter duas posições e dois intervalos de tempo. Aí você vai jogar na fórmula da direita. Mas nada impede você encontrar separado e depois jogar na fórmula da esquerda. Portanto, a velocidade escalar média de um móvel pode ser determinada pelo quociente da variação da sua posição escalar ΔS pelo intervalo de tempo ΔT considerado. Então, isso é velocidade escalar média. Então, agora eu quero ouvir de vocês. Como que eu faço para calcular a velocidade escalar média? É espaço vezes o tempo, não é? Sobre, dividido. É o espaço dividido pelo tempo. Agora vamos pegar o nosso exemplo de São Miguel e Alvorada de novo. Sempre vamos pegar aquele exemplo. Eu vou buscar o coelho. Qual é a distância aproximadamente de São Miguel a Alvorada? 67 quilômetros? Isso. Vocês acham que eu gasto quanto para ir dirigindo, buscar esse coelho? Quanto tempo? Quanto tempo eu gasto? 12 horas. Não, Deus me livre. Uma hora. Uma hora, beleza. 20 minutos. Então, Depende da velocidade que você tá indo também, né, professor? Não, homem, calma, que a velocidade eu vou falar agora. Calma, vou falar, ó. Então, se a distância de São Miguel a Alvorada é 67 km e eu dirigindo gasto uma hora, como é que eu vou. Quanto que vai dar a minha velocidade escalar média? Sei não. Vai dar. 67. Isso, vai dar 67 km por hora, porque eu vou dividir 67 por 1. Vai dar 67 km por hora, beleza? Agora, teve um menino que escreveu aí que dá 40 minutos, né, Pedro? O Pedro falou 40 minutos. Como é que eu faço para achar agora a velocidade escalar média, sendo 40 minutos? Como é que eu faço? 0,40? Não, 40 não tem nada a ver com a hora. Lembra que você vai ter que dividir por 60. Você vai fazer assim, ó. Vou falar. Você vai pegar 67 e dividir por 40. Quanto que deu? Leia para mim. 1.675. Não, esse ponto é vírgula. Quanto Ah, que tá, deu? eu não vi. 1,67. Isso, deu 1,6 tudo. 1,675 quilômetros por... Segundo. Não, quilômetros por... Hora. Não, Hora. o tempo tá em minuto. Minuto. Ah, isso! Então deu 1,67 km por minuto. Como é que eu faço para passar para quilômetros por hora? Vezes Multiplicar. 60. Vezes. Olha, Vezes. olha, eita lasqueira, ô Pedro, você tá muito rápido, Pedro. Olha só quanto que deu quando eu passo para quilômetros por hora. Deu quanto? 100,5. É doido, muito rápido. Aí eu pergunto para vocês, mas quando eu uso o conceito, que eu vou dar outro exemplo, quando eu uso o conceito de velocidade escalar média, o que eu estou usando? O que eu tenho que conhecer? Apenas o deslocamento escalar e o tempo que eu gastei. Vou pegar outro exemplo. Onde eu falei que eu moro? São Miguel. Não, aqui eu sou agregado aqui na chácara aqui do Alecos Góes. Cacoal. Na sua casa. Sabia que dá aproximadamente 180 quilômetros daqui em Cacoal? Dá 180 quilômetros, certo? Uhum. 180 quilômetros. Certo. Aí eu venho a pergunta para vocês. Quanto tempo vocês acham? O tempo mais ou menos que eu gasto para ir de São Miguel dirigindo até Cacoal? Quanto tempo? 2 horas e meia. 2 horas e 2 horas e 2 meia. horas e 45. Não, vamos... 2 horas e 15 minutos. Não, vamos colocar 2 horas? Vamos colocar 2 horas?
Tranquilo? Sim. Duas horas. Beleza. Então, como é que... Sim. Então, fale pra mim. Quanto que dá a minha velocidade escalar média, então? Dá quanto? Professor, mas depende por onde você for, dá 2 horas. Não, mas vamos colocar pela BR aqui. São Miguel passando pelo Alvorada, tá? Vira lá, entendeu? Por aqui, por aqui. Mas por aí é mais longe. Não, mas faz de conta, mulher. É hipotético. Ô, Ellen, para de trabalhar, É pelo amor de Deus. hipotético. 75. Ó, então, quanto que dá a minha velocidade escalar média? Fala aí. Faz aí pra mim, na calculadora. Lembra que o celular é pra Professor, mas mochila. essas contas aí só conta, tipo, o senhor vai chegar lá, mas é sem parar. Entendeu? Brad, não me faz arrepiar ainda que eu já vou pra essas perguntas. Você falou muito bem, mas já veio falar isso aí. Gostei que você falou, beleza? Arrepiei. Quanto que deu, Pedro? Quanto que deu, Pedro? Deu 90 km por hora, que é uma velocidade boa, tá, o Brad? É uma velocidade boa. Mas aí, mas agora vem o que o Brad falou. Então, quando eu divido por 2, vai dar 90 km por hora, que nem o Pedro colocou. Então, significa que em média, eu desloquei 90 km a cada hora. Mas eu pergunto, na prática, né? Realmente, eu fiz sempre 90 km a cada hora? Não. Quando que eu desloquei menos? Quando que a velocidade foi menor que 90? Quando? Quando você você parava em para. cidade, Passei dentro da cidade, o que mais? Quebra-mola. Quebra-molas, o que É mais? meia hora pra você sair de dentro de Brasilândia. O que mais? semáforo. Curvas, não é isso? Quando eu capoto o carro. Não, não fala isso não, homem. O meu carro é ponto material, não é corpo extenso, não. Não Quando fala a isso não. PRF para você. Né? Então, gostaram que o Brad falou, que ele tinha comentado agorinha? Então, a velocidade escalar média, pessoal, ela só mede, ela só vai determinar pra você a velocidade que tá entre todas. Tá entendendo? A velocidade que tá entre todas. Então, você não conta as eventuais paradas, né, Brad? É isso que você falou, né? Não conta as eventuais paradas. Tudo bem? Certo? Então, isso é velocidade Isso escalar aí. média. Tá claro? Quando que eu tive... mas aí teve momento que eu tenho velocidade maior que 90 km por hora? Tem. Quando? Quando a limite de velocidade aumenta. Tá livre? Quando eu tô reto, exatamente, eu tô em linha reta viajando, Você né? vai ultrapassar. Exatamente, quando eu vou ultrapassar, por exemplo, se tem um carro à minha frente a 120, se eu quero ultrapassar ele, tô com pressa, e eu posso ultrapassar, eu vou colocar 130, né? Não é bom, né? Mas tem motorista, vocês É 160. 20 km a mais que você tem que ultrapassar, não é? que eu falei aquele dia. 180. Aê, Ellen, Eu palmas lembro, para eu ela, lembro. ela lembrou, exatamente. Então uma ultrapassagem segura é no mínimo 20 km por hora de diferença. Ó, parabéns, gostei, é isso mesmo. Por isso que Ah, mas não pode ó, ter 40 km ou 50 de diferença, não? Não, Deus me livre, é No louco. máximo 100. Não. Pô, ó, por Pra exemplo, mim é 120. ó, deixa eu colocar como exemplo pra vocês. Imagine que o pai da Ellie está com o Corolla a 140 km por hora. E eu estou com o meu Siena ali do IFO. Quid. É isso. Estou com o meu Kwid, né? Ó, ele está a 140. Eu estou com o meu Kwid lá querendo ultrapassá-lo. Então eu vou ter que colocar quanto? 160. 170. 60. Lá ele. 160. Para vocês imaginar, pessoal, uma ultrapassagem a 160 km por hora, se surgir um rato e você for desviar, você capota o carro. Por isso, não pode, tá? De jeito nenhum. Então, se o Corolla tiver a 140, deixa o bicho ir. Não tenta ultrapassar Então não pode ele, desviar. Não pode ultrapassar, não. Ultrapassar. Não Rapaz, não, uma bis, véia. não pode. Eu consigo Vai em cima do ultrapassar. Ó, o Um limite monte de de velocidade nas BR é 110 com a tolerância de 120. Então não pode. Estão entendendo o que eu tô falando? Ah, falo isso pros pais de vocês. Não pode. É perigoso. Tá? Só em caso de emergência, né, Em professor? caso de Daí- emergência. Aí, em caso de emergência. Tá claro? Ô, professor, eu Ah. tenho uma pergunta aqui. Ah. Lá nas questões que eu vi, quando a velocidade aumenta, o peso diminui? Não, a massa é a mesma. O que diminui é a sensação de peso. A massa é a mesma. O que diminui é a sensação de peso. Gostei, tá? A sensação de peso, que é diferente. Tá bom? Certo? Arrepiei. Arrepiei. Continuando aqui pra gente fechar. Então, vocês viram que eu dei exemplo de São Miguel até Alvorada, né? Da professor Márcio de São Miguel até Cacoal. Vocês viram que a velocidade escalar média, ela não conta as eventuais paradas. Tá claro? Certinho? Tá? E, por exemplo, se carro fura o pneu, acontece uma coisa. Agora vamos para as unidades de velocidade. Eu disse agora em quilômetros por hora, né? No sistema internacional, a unidade de velocidade não é o quilômetros por hora, é o metros por segundo.
tá? Metros por segundo. Por que metros por segundo? Porque o espaço aqui da fórmula vai estar, ó, em metros e o tempo vai estar em segundos. Tá claro? Só que no dia a dia nós podemos ter velocidade em quilômetros por hora, que é para os automóveis, os veículos em geral. Centímetros por segundo, por exemplo, velocidade de um cachorro, viu, ô Luiz? Velocidade de um cachorro, por exemplo, né? Viu? Anabelle, Isabela, tem um monte de aluno aí. Então, vai aparecendo para mim os que falam, ó. Tem aqui, ó, Isabela Lobato, Isabela Delago, Isadora. Ó, Isadora tá aí, não falou nada, hein, Isadora? Ó, não falou nada, hein? Quero ouvir você falando, hein? Olha lá, Mariane, Murilo falou, Pâmela, viu que show? Então, pessoal, as unidades de velocidade é o seguinte, no dia a dia, tá? No dia a dia, quilômetros por hora das rodovias, centímetros por segundo, de um cachorro e tal, metros por minuto, também podemos ter do quê? O que seria qual móvel teria uma velocidade de metros por minuto? Qual móvel? Como? A gente. Qual móvel? A gente? Móvel? Isso, a pessoa. Muito bem, as pessoas geralmente é em metros por minuto. Bicicleta. Quilômetros por minuto. Bicicleta. Moto. Quilômetros por minuto tem que ser um muito rápido, não tem? Certo? Um carro, um jato. Isso, muito bem. Avião, gostei. Milímetros por segundo. Qual seria um móvel, né, um corpo qualquer que viajaria aí a milímetros por segundo? Um Uno com escada em cima. Ah, um jabuti. Jabuti, né? Milímetros por segundo. Jabuti é assim, ó. Ah, não, Uma milho. tartaruga de ré. Uma tartaruga de ré. Não é assim o jabuti, ó. Eu já tive um jabuti. O Gustavo. Professor, jabuti não é devagar assim, não, rapaz. Rapaz, jabuti. É doido. Eu aqui. concordo com o Murilo. O Raio. jabuti não é lento, O não. jabuti é em média 2 milímetros por segundo. É um bicho preguiça. Isso aí, Cadeirante sem cadeira de roda. Mano. Tudo bem? Cadeirante tentando Tá. nadar. Voltando, pra terminar essa parte, ó. Então vocês viram, pessoal, que tem várias unidades. No SI, nós vamos sempre trabalhar com metros por segundo. E nas rodovias, no meu exercício, vai 100 km por hora. Qual é a regrinha? A regrinha é o seguinte, ó. 1 quilômetro tem quantos metros? 1 quilômetro? 1000 metros. 1000 metros. 1000 metros. 1 hora tem quantos segundos? 60 segundos. 3.600 segundos. 3.600. Então, se a gente dividir 1000 por 3.600, você vai simplificar. Vai dar 1 sobre 3,6. Logo, a regrinha é essa, ó, a regrinha é essa. Quando você vai passar quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Quando você vai passar metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. De novo a regrinha, é só essa regrinha básica aí que nós vamos trabalhar. De novo, quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. 3,6. De novo, agora eu vou perguntar. O que eu faço quando eu vou passar quilômetros por hora para metros por segundo? Divide por 3,6. Isso. O que eu faço para passar metros por segundo para quilômetros por hora? Multiplica por 3,6. Parabéns. Agora eu vou dar exemplo. Quem sabe me dizer quanto que vale a velocidade do som no ar? Eu acho que é 400 km. Repete aí. Assim. Quanto que mil e vale a pouco, velocidade né? do som no ar? Aproximadamente. Quanto que é? Professor, se eu não me engano, é 40 segundos por 1.200. metro. Aí, ó, o Pedro escreveu 343, mas a O gente Pedro pode... tá pesquisando no Google, não pode. Olha a resposta exata, não. Tá Não, mas, pesquisando no Google, mas não vale. a gente adota 340, beleza? 340. Então, 340 metros por segundo, que é a velocidade do som no ar, dá quantos em quilômetros por hora? Dá quanto? 3.600. Não, 1.200? 340 metros por segundo, dá quantos em quilômetros por hora, seguido a regrinha ali, ó. Fala aí quanto que 300 dá. segundos. Fala aí quanto que dá, ó. 1.224. Aê, garoto. Ô, Pedro, é que você usou o valor Eu ia preciso. falar. Eu tô usando o 340, que pode, ó. Então, quanto que deu? 1.224. Aê, então, 1.200 da ilha. o que o professor fez pra dar 1.224 km por hora? O que eu fiz? Você multiplicou metros por segundo por 3,6. Eita lasqueira, eu digo que vocês é o melhor primeiro A.
de agricultura. Arrepiei. Arrepiei. Não, mas é fodinha, nós é foda. Tá, vocês já ouviram falar nos caça, né? Certo? O que é uma... Professor, você tá com filtro. Tô nada, é natural, meu querido. Aqui pele natural, pele de bebê. Tem filtro aqui não. É maquiagem, não é filtro não. Não, é pele de bebê, é assim mesmo. Vamos lá. O que significa um caça, um supersônico? O que é um supersônico? Ele vai mais de 1 km Ele por anda na hora. velocidade de som. Ele ultrapassa. Ele anda não, né? Ele a velocidade do voa. som. Ele Ele voa ultrapassa a barreira do A som. velocidade do som. A velocidade do som. Que filme que vocês já viram falar dos caça lá, supersônicos? Maverick. Top Top Gun. Gun, Top Gun. É, Maverick. E vocês sabiam que vou perguntar. Eu comecei a falar. Como é que chama a grandeza que envolve a velocidade do som? Quilômetro. Não, é Mach. Certo? É verdade, Mach 10, Mach 20. Mas na prática, gente, o Maverick é um pouco de ficção, tá? E na prática, a gente nunca... Mach seria o quê? Que ultrapassa mais de uma vez a barreira do som? Gostei da pergunta. O Mach é exatamente 1.224 km por hora, é o Mach. Beleza? É o que quebra a barreira do som, Ou professor. 340 metros por segundo. Professor, É, professor. um caça F-15, ele ultrapassa a velocidade máxima de 2.655 km por hora. Isso, que vai dar 2 Mach. Fala aí de novo. 2.655 km por hora. Dividido por 1.224. O avião mais rápido do mundo chega a Mach 11. Dá Eu acho que meu Uno com escada chega isso daí, mas... Então esse que você falou dá aproximadamente 2,16 Mach, beleza? Tá? Então é isso, certo? Certo? Tá claro agora o que é o Mach? É pra vocês poderem entender. Então, é isso que eu quero falar pra vocês, tá? Então agora eu vou lá, agora eu vou perguntar, deixa eu ver pra quem. Isadora, fala oi pra mim, fala oi. Oi, não, fala, que eu vou precisar que você fala. Fala oi. Oi. Tá dormindo. Isadora. Eu, Isadora. Ela não tem microfone, então escreve pra mim. Ô Isadora, 20 metros por segundo vai dar quantos quilômetros por hora? Só a Isadora, escreve pra mim. Faz e escreve, ó. Olha na regrinha. 20 metros por segundo vai dar quantos quilômetros por hora? Enquanto isso eu tomo água. Olha na regrinha e escreve o valor. Aí, Isadora. O que a Isadora fez, pessoal, para dar 72 km por hora? Ela dividiu por 3,6? Dividiu, não. Ela multiplicou por 3,6. Multiplicou. Agora eu vou perguntar para o Enzo, que é o Kenzo sem o K. Enzo, 108 km por hora, Enzo, dá quantos metros por segundo? Como? 108 km por hora, dá quantos metros por segundo? Olha na regrinha. 388,8. Não, olha na regrinha, ó. 108 km por hora dá quantos metros por segundo? Olha na regrinha, ele faz. Calma aí, professor. Fala 32. Não, deixa ele fazer. Professor, não entendi a pergunta que o senhor fez. Ó, olha a regrinha lá. É só você fazer o contrário, que ele falou pra Isadora. Pera aí, Brad, pera aí. 108 km por hora dá quantos metros por segundo? Faz a conta aí, fala. 30 metros por segundo? Aí, o que você fez para dar 30 metros por segundo? Agora ele dividiu. Dividiu, olha, arrepiei, olha que fofinho. Beleza? Tá? Aí as outras regras já é mais na sala de aula, tá? As outras regras você me pergunta. Por exemplo, assim, centímetros por segundo para quilômetros por hora. É fácil de fazer? Que? Fala de novo? Centímetros por segundo para quilômetros por hora é fácil de fazer? Depende mais da ou menos, mais não, ou menos. Não é fácil, porque você vai ter que mudar em cima e embaixo. Tá vendo como é que é uma regra mais difícil? Tá bom? A única regra fácil é essa, ó. É quilômetros por minuto para quilômetros por hora. O que eu faço? Essa é fácil. Usa a calculadora. Não, mas o que eu faço na calculadora? Ó? Quilômetros por minuto para quilômetros por hora. 3,6. Não, aí não tem... Multiplico por... 36? 60. 3,6 S. Não, multiplico por 60. Só 60. Lembra? Minuto e hora é 60. Lá ele. Então não esqueça. Não esqueça. Por exemplo, aquela hora, ó. 67
né? Lembra que era 40? 67 dividido por 40, deu quantos quilômetros por minuto? Ó, deu quantos quilômetros por minuto? 1675. 1,1. Ah, Como que eu faço para dar essa resposta em quilômetros por hora? divide por 60 Vezes. vezes Quanto que deu? 100,5. Aê, tá vendo? Então essa é a regrinha fácil, tá claro? E aí, dúvida aqui na conversão? Não, né? É o que vocês vão fazer. Agora vamos para a última parte, que é a velocidade escalar instantânea. O que vocês acham que significa velocidade escalar instantânea? Ela é forte. Sem eu ler, sem eu explicar. Qual seria a diferença entre velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea? Qual seria? Qual seria a diferença? Vamos lá, eu indo para Cacoal. Qual foi aquela hora, o exemplo que eu fiz de São Miguel para Cacoal? Deu quantos quilômetros por hora? 90. Deu 90 km por hora. Mas vocês viram que sempre eu não estava a 90 km por hora. Hora eu estava menos, hora eu estava mais. Então, pessoal, a velocidade... 16,66. Não. A velocidade escalar instantânea é aquela velocidade para um intervalo de tempo bem pequeno. É a velocidade aquela que, por exemplo, assim... Claro que não pode, viu, Luiz? Não pode. O seu pai tá dirigindo e toda hora ficar olhando no velocímetro. Não pode, né? Não pode. Agora imagina, se ele olhar a cada minuto, é uma coisa. Agora imagina você olhando no velocímetro a cada segundo, a cada meio segundo, a cada 1/10 de segundo. Então a velocidade de escala instantânea é a velocidade para um intervalo de tempo bem pequeno. Para isso, vou pegar o exemplo do ciclista. Ó. Considere um ciclista que percorreu um trecho de uma estrada com velocidade escalar média de 60 km por hora. Então o que significa? O que significa? Que Ele estava andando a 60 km por hora. que a cada hora, em média, deslocou 60 km, certo? Significa isso. Entretanto, essa afirmação não garante que a velocidade tenha permanecido a mesma em todos os instantes. Concorda comigo? Para mais detalhes sobre a velocidade, será necessário reduzir o máximo possível o intervalo de tempo dele. Então, esse raciocínio nos leva à determinação da velocidade escalar em cada instante. Ou seja, a velocidade escalar instantânea, que agora não é VM, é apenas V. Viu? Tá? Viu, o Bélio? Tem nada a ver com esse cálculo aí. Então vamos lá, ó. Vamos entender melhor. Aqui, nesse velocímetro, que velocidade vocês estão vendo lá no ponteiro? Que velocidade? 80 km por hora. 80. É. Vamos imaginar que essa velocidade, ó, perguntar assim, eu olhei num instante, tá? Tá 80 km por hora. Vai permanecer o tempo todo 80 km por hora? Não. Não. Agora eu vou para mais perguntas. Quais seriam as condições do movimento para que ficasse 80 km por hora? Quais seriam as condições? Uma linha reta que não. Uma linha reta. Aê, garoto! Linha reta. O que mais? O que mais? Sem Sem parar. carro, sem... Sem parar. Uma linha reta constante. Tá, gostei. Mas o que mais? Não é só a linha reta. O que mais? O que mais? Bastante Sem gasolina. carro, sem nenhuma... Como é que fala? Obstáculo. Intervenção. Tá, não, ótimo. Não, Pessoa, pode... cara. Tem trânsito? Isso, sem obstáculo. Tá. Mas quer que eu fale o ponto mais importante? Quer que eu fale o ponto mais importante? O tempo bem pequeno. Só vai ficar ali, além de ser linha reta, o intervalo de tempo tem que ser pequeno. Por exemplo, como é que chama aquele mecanismo que tem no carro que a gente aperta lá, em linha reta? Piloto automático. Aí, o piloto automático. Quando que você aciona o piloto automático, né, Piccoli? Você aciona o piloto automático. Quando que ele desaciona? Quando que ele para de funcionar? Quando você freia. Exatamente, aí, pessoal. Então, quando você, por exemplo, freou, pisou no freio, tá? Então, significa o quê? Que a velocidade vai parar. Então, se você acelerar, ela sai. Se você frear, sai, tá bom? Que é diferente daquele, por exemplo, o meu carro, né? Eu sou chique, eu tenho um carro que eu aperto o botão, tá? Ele acelera constantemente, é diferente, tá? Então, quando você aperta o botão que ele acelera constantemente, isso não é piloto automático. Piloto automático é aquele que em linha reta você deixa ele ficar na mesma velocidade. Tudo bem? Estão entendendo como é que é? Então, pessoal, ó, para você poder compreender,
Quando consideramos a variação da posição escalar em um intervalo de tempo que tende a um valor muito pequeno, o valor da velocidade escalar média se aproxima do valor da velocidade instantânea. Então, nesse caso, a velocidade escalar média passa a ser a própria velocidade escalar, que é ΔS por ΔT. Isso só vai ocorrer no intervalo de tempo bem pequeno, que depois eu vou somar para o movimento uniforme. No movimento uniforme, que o Brad colocou em linha reta, é aquele que a velocidade é a mesma, no intervalo de tempo pequeno. Na prática, é fácil ter velocidade instantânea constante? É fácil? Nos aviões, professor. Ah, Os aviões, eles ficam lá no céu, aí tem vezes que vocês colocam piloto automático e só fica voando só. aí é velocidade, isso, aí é o movimento uniforme. Então, a velocidade instantânea vai coincidir com a média. Agora, na prática, como que seria, então, você entender a velocidade instantânea na prática, no dia a dia? Como que é entender ela? Com o tempo. É a velocidade que fica junto, na curva, por exemplo, na curvinha, né? Se a gente pegar na Fórmula 1, a volta na Fórmula 1, vou imaginar que quase 5 km. Então vai ter hora que ele vai ter velocidade máxima 350 km por hora numa reta. Vai ter hora que ele vai ter uma velocidade numa curva de 60 km por hora. Então é aquela velocidade que vai tangenciando o movimento. Tá conseguindo compreender? Que a velocidade instantânea ela vai tangenciar o movimento. É aquela que se você olhasse no velocímetro lá do seu pai, imagina e fala, pai, dirige aí que agora eu vou explicar para você o que eu aprendi pro professor Márcio, que é a velocidade instantânea. Então você é encarregado de olhar. Aí você vai ficar falando para ele, que nem o burrinho do Shrek. Tem o burrinho do Shrek? Vai falar no ouvido dele, ó. 60, 62, 80, 90, 91, 30. Eu vindo pra 32. Miguel perguntando se a gente já tava chegando. Não é assim? Ó, você tá entendendo É. como é que você. Ó, como é que você vai incomodar o ouvido do seu pai? Vai ficar lá no velocímetro assim, ó. 80, 81, 85, 90, 60, 62. É assim, entendeu? Desse jeito, falando rápido. Compreendeu agora, Miguel? Professor, Ah, E pode preparar o olho porque vai ficar roxo. velocidade instantânea pode ser coisa do trem, porque ele só vai reto, não tem curva, não tem obstáculo. Não, mas isso aí eu vou falar lá no movimento uniforme, né? Seria uma instantânea constante, que depois eu vou falar do movimento uniforme, beleza? Muito bem, tá? Um trem atravessando um túnel, eu vou falar isso depois, certo? Show? Aqui a velocidade instantânea, ela vai ter vários valores. Ó, ali, ó, naquele velocímetro, imagina esse velocímetro que vocês estão vendo, né? Ó, fazendo isso aqui, ó. Conseguiram compreender? Tá? Beleza? Que, por exemplo, um carro moderno. Como que é o velocímetro do carro moderno? Como que é lá? Inteligência artificial. Não vai muito além. Ele é digital. Aí, digital. As motos, né? Quem já viu como que é o velocímetro das motos agora? É digital, não é isso? É ou não é? É, a Bros, a Phaser, como é que é aquela? Mostra quanto. Eu peguei 130 na prova. Pode olhar, ó. Quem tem moto nova aí? Quem tem moto nova? Que o painel é digital? Quem tem? CB300. Eu tenho. Mas você não pode pilotar, tá? É só o maior de idade com Eu tenho habilitação. piloto. Tá bom? É ou não é? Tem. Na moto aparece lá quantos combustível tem, o quilômetro que foi rodado. Isso. Combustível, tá certo isso. Tem tudo lá. Hoje em dia o painel digital mostra tudo, mas o professor tá falando tem da velocidade. Né? Mostra tudo. Certinho? Só não mostra as marcas lá, pô. Não fala isso, homem. Mas tem moto que vai. Depende da marca da moto, marca. Vai marcando. Entendeu? Eu tinha uma Dream bem antiga, eu tinha. E ela marcava as marchas. Era legal. Quando eu cambiava, ela marcava as marchas. Tá vendo? Aí ela chegava no máximo. Como é que chama no joguinho máximo? Vamos ver se você lembra. Como é que é? É uma palavra composta. Como é que é em inglês o máximo lá no joguinho de corridas? Max. É o Top Gear, né? Top Gear. Tá vendo? O meu marcava. Vai escrever lá, Top Gear. Viu que show? Legal, menino? E aí, compreenderam bem o conceito de velocidade escalar média, velocidade escalar instantânea, como que faz para converter, como que faz para calcular? Conseguiram compreender? Então, pra gente fechar, perguntar aqui. Como que eu calculo a velocidade escalar média? Aí, Repete aí, professor, que eu não consegui ouvir. pra gente fechar. Dividir na variação da posição? Pelo
Tempo. Tempo, aham. variação Isso, então, e só que tem exercício, pessoal, tem exercício que ele não vai estar falando, viu, Miguel? Não vai estar falando de cara qual o deslocamento, qual que é o tempo. Ele vai escrever. Por exemplo, assim, ó, vou fazer o exercício aqui na prática, ó. Vamos pegar para agricultura. Não posso esquecer, vamos pegar para agricultura, por exemplo. Na agricultura, quando que vocês vão usar o conceito de velocidade média, velocidade escalar média? Quando? Na agricultura? Fala aí. No tempo. Plantando, o Enzo colocou. Gostei. Plantando, a semeadeira. Muito bem. Onde mais? O gasto drone de na combustível navegação. por hectare. Também. E também o transporte. Né, o transporte. Você já viu escrito lá transporte e logística no baú da carreta? Já viram escrito? Já viram? Então, aquilo lá, quando você vê lá, é por quê? Porque quando, imagina que o pai do Brad, ele é produtor de cacau. Aí ele colheu 10 toneladas de cacau. E vai vender para uma empresa, para um comprador lá na Bahia. Né? Tá? Viu? Quem tá falando palavrão aí? Não pode não. Ó, lá na Bahia. Tô entendendo o exemplo aqui, Brad? Seu pai colheu lá 1 tonelada de cacau no ano, vai vender na Bahia. E aí, se você for entregar lá, ele vai pagar um preço. Se tiver que buscar aqui, ele vai pagar outro preço. Então significa por quê? Porque ele vai olhar vai pedir para vocês a localização, vai olhar pelo GPS, vai ver qual o melhor percurso, o melhor caminho, e aí vai calcular o valor do frete. Então, nesse caso, ele vai tomar exatamente a velocidade escalar média. Ele não vai pegar as velocidades instantâneas. Ele vai pegar qual seria o tempo gasto em média para chegar até aqui. Estão entendendo? Então, aí para vocês poderem entender o conceito de velocidade. Fazendo um exercício. Na colheita. Né? Fazendo exercício. Pode falar. Por exemplo, assim, ó, eu falo assim, um automóvel parte da posição 10 km no instante 1 hora e vai até a posição 40 km no instante, vamos colocar aqui, 1 hora e 45 minutos. Quanto que vale a velocidade escalar média? Então você vai pegar na segunda maneira, vai pegar 40 menos 10, vai dar quantos quilômetros? 30. Vai pegar esse tempo que estava 1 hora e 45, não lembra? Vai dividir, vai pegar 45 menos 1 e 45 menos 1 dá 45 minutos. Aí vai dividir 30 km por 45 minutos. Aí vai encontrar a velocidade escalar média. Que vai dar quanto? Vamos fazer aqui? Quanto que dá? 30 dividido por 45 dá 0,666 km por minuto. Como que eu passo para km por hora? Multiplica por 3,6. Não, aqui é 60. Deu quanto? 40 quilômetros por hora. 40. Aê, tá vendo? Esse é um exemplo para usar a segunda maneira. Então, eu deixei de que use a segunda maneira. Ficou claro? Agora a última parte aqui, a penúltima parte. Como que eu passo quilômetros por hora para metros por segundo? Divide por 3. Isso. Como que eu passo metros por segundo para quilômetros por hora? Multiplicando por 3,6. 3,6. Aê, parabéns. E para fechar, o que significa velocidade escalar instantânea? A variação da posição escalar em um intervalo de tempo. Bem pequeno. Bem pequeno. É aquela velocidade que acompanha o movimento. Ficou claro? Ó. Show? Legal, meninada? Muito bom. Muito bom, muito bom. Lembra lá do Serginho Grossman? Lembra? Rapaz. Quem que é Serginho Grosso? Do Altas Horas. Ele fala assim, muito bom, fala garoto, fala garota. Ó, então, peraí, só um pouquinho. Não manda nenhuma figurinha ainda não, peraí, não manda nenhuma figurinha, fazendo favor. Nenhuma. Pronto. Ó, então foi um prazer estar com vocês. Gostaram da aula sim? Gostaram? Gostaram? Mas vai fazer uma conexão física. assim, Se tivesse começado com esse tema aí. Gostei muito, obrigado, professor. É? Podia ser toda vez assim. Não, mentira. Gabriel tá dormindo, Não, professor. Professor, Aqui, ó, aqui vocês guardaram o celular na mochila, né? Guardaram na mochila o celular, né? Guardaram.
Hã? Lá ainda tá tendo O mochila. senhor tava querendo saber do Gabriel, olha ele aí. Aí, cadê o Gabriel? Quem tá assistindo pelo Faz celular? uma pergunta pra ele, professor. Amanhã vai não. Aí, Gabriel, então, ó, deixa eu falar pra vocês. Mais tarde eu vou mandar o exercício, tá? Então, Feliz Páscoa, tá? Feliz Páscoa pra todos aí. Lembra do significado. Valeu, professor. Obrigado, Para professor, você, obrigado. professor. Valeu, Feliz Páscoa.